E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês o relógio North Edge Evoque 2. Galera, muitos não sabem assim a origem da marca, né? Que eu, pelo menos, acho muito interessante a origem da marca North Edge, que na minha opinião é uma excelente marca chinesa, claro, mas marca excelente, fabrica dispositivos com uma qualidade bem acima da média esperada nos relógios desse segmento aqui. E hoje eu vou contar aqui de forma resumida a origem, né, a história da marca para vocês. Depois eu vou continuar falando sobre o relógio. Com latitude de 53 graus norte, lá no condado de Monroe, fica o ponto mais ao norte da China. O lugar é conhecido por temperaturas que podem chegar a incríveis 56 graus negativos. Jiang Nan, um veterano dessa região, conhece bem as condições difíceis de lá. No inverno, os soldados têm que patrulhar o posto caminhando e usando trenós puxados por cavalo, o que torna bem mais fácil de se perder ou até mesmo pior. Jiang Nan viu de perto o quanto esses acidentes eram dolorosos, e isso sempre mexeu com ele. Em 1998, ele saiu do exército de Monroe e começou a trabalhar no 41º Instituto do Grupo Chinês de Tecnologia Eletrônica, onde ele se dedicou a pesquisas de instrumentos de medição eletrônicos. Com sua experiência e lembranças de infância em Monroe, Jiang Nan começou a pensar em uma solução para ajudar a proteger os soldados que patrulhavam a fronteira. Depois de 18 meses de muita pesquisa e testes, em 1999 ele conseguiu desenvolver um protótipo de relógio com a função de bússola, à prova d'água, resistente ao desgaste e anti-choque. Era um projeto pensado especialmente para os soldados do norte. Então ele decidiu chamar a criação de North Edge. Foi assim que Jiang Nan voltou para sua cidade natal, Xiamen, e abriu a primeira fábrica da North Edge. Então, galera, agora que vocês já sabem aí a origem da marca, né? Um pouco mais da marca, eu vou passar para vocês o peso e as dimensões desse relógio aqui, beleza? Primeiro aqui vai ser o peso. O relógio aí pesa 106,1 gramas. Agora eu vou passar aqui as dimensões para vocês. Ele tem aí o diâmetro de caixa de 50,2 milímetros se você contar com a coroa. Sem a coroa, ele fica aí com 48,1. A distância entre pinos que esse relógio tem, deixa eu botar aqui certo, 51,9. Agora a espessura desse relógio aqui, ele tem 14 milímetros de espessura. Algumas pessoas perguntam também, quando eu passo as medidas, o tamanho de pulseira. Então, como é uma pergunta recorrente, na medida do possível, eu vou, sempre que eu lembrar, né, eu vou passar para vocês a medida de pulseira também. No caso, esse daqui, opa, escapou. Ele mede aí 24,3 o comprimento da pulseira. É isso aí mesmo, ó. Tá vendo só? 23,7. Aqui a caixa é um pouco mais larga para ele poder ficar com esse jogo aqui, beleza? Agora aqui, galera, eu coloquei ele no pulso para que vocês tenham noção de tamanho no pulso, beleza? Como vocês podem ver aí, ele é um relógio grande, mas não é desconfortável. Embora ele seja até um pouco pesado,
mas quando você coloca no pulso não fica desconfortável não. Pelo menos para quem usa o relógio apertado, assim como eu, esse peso dele, você muito provavelmente não vai nem chegar a sentir quando você usa ele apertado, justamente porque é um relógio extremamente confortável. Galera, agora eu queria falar uma coisa aqui muito importante, que esse relógio ele foi cedido aqui para o canal pelo um integrante lá do nosso grupo no Telegram. O link do nosso grupo vai estar aí na descrição. E ele gentilmente cedeu esse relógio aqui a critério de doação para o canal, para que eu pudesse fazer o vídeo aqui para vocês. Então, eu vou deixar aqui o Instagram dele, tá? Que é o Navegadores do Tempo. Deve estar aparecendo aqui do lado o Instagram dele para que vocês deem uma olhada. Eu peço para que vocês vão lá no Instagram dele, dêem uma olhada lá, porque são peças incríveis que ele tem. A coleção dele é brutal. Ele tem muito relógio maneiro, muito relógio bonito lá. Ele é um grande colecionador também. Então, pelo Instagram dele que está aparecendo aí na tela, vocês já podem ver a qualidade da coleção que ele tem. E eu quero deixar aqui um agradecimento especial a ele, tá? Do Navegadores do Tempo, porque se não fosse ele, esse vídeo aqui não estaria sendo feito. Esse vídeo que vocês estão assistindo agora é graças a ele e pela doação dele, claro, né? O relógio chegou aqui tranquilamente e eu tô conseguindo fazer o vídeo para vocês, para poder mostrar esse relógio, para que vocês possam ver a qualidade, o nível, o desempenho que esse relógio pode vir a apresentar. Então, mais uma vez, eu peço que vocês deem uma olhada lá no Instagram dele. Se possível, aqueles que gostarem, que curtirem da relojoaria também, relojoaria de coleção, que passem a seguir ele, que ele está sempre atualizando lá o perfil, cada vez com modelos mais incríveis e modelos mais bonitos. Beleza, galera? Então não se esqueçam, Navegadores do Tempo é o Instagram do doador desse relógio aqui. O link para o Instagram dele vai estar aqui na descrição também. E eu vou deixar também fixado no primeiro comentário, tá? Para que você possa acessar de uma forma mais rápida o Instagram desse inscrito /amigo /doador aí do canal, beleza, galera? Navegadores do Tempo no Instagram, recomendo que vocês deem uma olhada lá, que vocês não vão se arrepender. Galera, esse relógio aqui, ele possui a caixa dele em liga, beleza? Não é aço. Eu já vi alguns anúncios lá no próprio AliExpress falando que a caixa é em aço. Não é aço, ela é em liga, né? Isso acontece porque as pessoas olham no site, outros sites, né? Outros sites não, outros vendedores. Mas se você olhar no site oficial da marca, na loja oficial da marca, eles deixam bem claro lá, material da caixa é liga, beleza? Então não é aço inoxidável. Ele conta aqui com cristal mineral aqui na frente. A catraca dele é móvel, também é de liga e ela gira de modo unidirecional. A pulseira desse relógio aqui, galera, ela é de uma qualidade muito acima do que você encontra aí nos relógios dessa faixa de preço aqui. Galera, essa pulseira aqui, ela é em silicone. Se lembra lá no começo do vídeo, quando eu falei que o relógio é extremamente confortável? E muito desse conforto se deve à qualidade dessa pulseira aqui. É uma pulseira em silicone, ó, ela é extremamente macia. É uma pulseira muito elástica, ó, como vocês estão vendo.
Aqui, ó. Ela tem uma elasticidade muito boa, características de pulseira em silicone. Por isso que quando você usa o relógio, mesmo que você use ele muito apertado, ele continua te dando aquela sensação de leveza, de conforto. Porque a pulseira dele, ela vai se esticar, tá vendo? E vai se moldar ao pulso do usuário. Então, a pulseira dele, galera, ela vem com a pulseira, o relógio vem com a pulseira assim, de fato espetacular essa pulseira aqui, tá? Muito boa mesmo, uma atenção super especial que foi dada a essa pulseira aqui. A fivela da pulseira, a fivela não, o passador da pulseira também é em silicone, assim como a pulseira. A fivela em aço inoxidável, tá vendo só? E é uma fivela bem robusta, acompanha a pulseira. Esse relógio aqui, ele tem o fundo fechado na pressão, embora ele tenha esses entalhes aqui, ó, mostrando que você teria que usar aquela chave assim de 3 pontas, não. Esse aqui é decorativo. Eu acho que é desnecessário eles colocarem esses entalhes aqui, já que o relógio não utiliza dessa ferramenta para abrir a tampa. Eu achei completamente desnecessário esses entalhes. Esse relógio é fechado na pressão. Tá vendo aqui, ó, a orelhinha que tem? Aqui você vai enfiar a espátula, vai fazer uma alavanca e vai abrir a tampa do relógio. Ele não é rosqueado, beleza? Como vocês podem ver aqui na parte traseira do relógio, ele faz alusão ao movimento dele, né, que é um movimento solar, tá vendo um raio escrito solar. O modelo dele, Evoque 2, a marca, resistência à água dele, 50 metros de profundidade. E como vocês estão vendo aqui, falando sobre a bateria, né, reciclável e tal, ML2016. Aproveitando que eu já falei aqui, ó, solar, galera, eu vi alguns comentários lá na loja falando que talvez esse relógio não fosse de fato um relógio movido a energia solar. Então, alguns compradores, né, estavam falando que ele não é movido a energia solar e tal. Então eu de fato fiquei curioso e investiguei para saber se é ou não movido a energia solar. Fiz um pequeno vídeo, vou mostrar agora para vocês. Tá aí, galera, para poder verificar realmente se o relógio é solar ou não, o que eu fiz? Eu tirei o módulo dele e deixei aqui para vocês poderem ver. Como vocês já puderam observar, o relógio está funcionando normalmente, beleza? Só que ele está sem a bateria. Tá vendo? Aqui, ó, é uma... Calma aí, deixa eu mostrar melhor. Tá vendo? Maxell ML2016 aqui embaixo, ó, recarregável. E o relógio está funcionando. Por que ele está funcionando? Porque aqui, galera, está muito iluminado. E como eu sempre falo, o relógio solar, além de se movimentar, além de funcionar com a luz natural, ele também funciona com a luz artificial. Para provar aqui, ó, que ele está sem bateria, tá aqui a bateria do lado. Vou virar aqui, ó. Tá vendo? Ele não tem bateria. Então, o que ele está acontecendo aqui? Ele está funcionando somente com essa luz que a célula fotovoltaica está recebendo. Se eu apagar a luz, deixar um tempinho, ele vai parar de funcionar. Ah lá, parou, viu? Viram só? Parou de funcionar. Agora eu vou botar a luz novamente nele, ó. Ele vai demorar um pouquinho até armazenar o suficiente para poder fazer o movimento funcionar. E ele, olha lá, viu? Voltou. Então, sim, galera, o relógio é solar de verdade. Eu vi alguns comentários, né, em outros vídeos, principalmente vídeos gringos, o pessoal falando que talvez não fosse solar verdadeiro. Mas aqui, como
pude mostrar para vocês, ele realmente é um relógio solar. Então, como vocês puderam ver aí, sim, o relógio ele é solar, galera. Eu mostrei no vídeo aí ele funcionando normalmente, sem a bateria e tal. Então vocês puderam comprovar que é solar. Diferente do que foi dito em alguns comentários, né? Eu achei 2 comentários no Mercado Livre, o pessoal falando que ele não era solar. E lá em algumas lojas no AliExpress, onde é vendido esse relógio, o pessoal fala que ele não é solar. Mas como vocês puderam ver aí, é sim um relógio movido a energia solar, galera, sem sombra de dúvidas. O que me chamou a atenção, algumas pessoas acreditam que ele não é solar, justamente por conta que ele não tem a função PS, né? Ele vai funcionar até enquanto tiver energia. Para quem não sabe, a função PS é aquela função que quando o relógio ele não está recebendo luz, ele fica no escuro total, ele para de funcionar, no caso ele apaga o LCD, e quando ele recebe luz de novo, ele acende, voltando a funcionar. Esse modelo aqui ele não tem essa função, ele vai funcionar direto, enquanto tiver energia na bateria, ele vai continuar funcionando. Acredito que tenha sido por isso que muitos falaram que o relógio não é solar. Segundo o fabricante, uma vez que esse relógio aqui já foi recarregado no máximo, ele consegue ter energia para funcionar por aproximadamente 6 meses, tá? Desde que ele, vez ou outra, receba uma iluminação natural ou artificial. Então, é uma boa carga reserva, né, que o relógio pode manter aí até 6 meses. É muito boa a capacidade de armazenamento desse relógio aqui. Então, isso é um ponto super a favor desse relógio aqui também. Eu gostei bastante dessa parte. Ele é um relógio que não tem aqui a coroa rosqueada, tranquilo. É aquela coroa padrão de pressão. Até porque não faria tanto sentido assim, porque não é um relógio assim com a resistência à água tão alta ao ponto de ter que usar uma coroa rosqueada. É 50 metros, então é uma resistência à água muito boa para uso diário aí. Você com certeza não vai ter problemas algum com a resistência à água desse dispositivo aqui. Aqui na catraca, galera, ele tem aqui nesse aro interno aqui, ele vai te entregar um segundo fuso, né, que é o fuso de 24 horas, nessa escala aqui grafite e cinza, né? Ele te entrega o fuso de 24 horas e internamente, vou botar um pouco mais próximo, internamente vocês estão vendo que ele tem uma outra escala. Essa outra escala, galera, ela não está aqui à toa, tá? Ela está aqui para poder medir velocidade. Esse relógio aqui ele tem a capacidade de medir velocidade a partir de uma distância pré-programada, que no caso aqui são de 50 metros, ó. Cadê? Tá vendo aqui, ó? Quilômetros por hora, base de 50 metros, velocidade de caminhada, tá? Tá escrito aqui, ó. E como que é feito esse cálculo aqui? Como que você pode fazer essa leitura, tá? Vamos lá. Dada uma distância de 50 metros, o ponteiro de segundo começa a contar a partir do zero, no caso aqui em cima, né? Assumindo que quando você se move a 50 metros e o ponteiro de segundo se move até 20 segundos, o número correspondente mostrado no relógio é o 9, indicando que a sua velocidade é 9 km por hora. Então, você está aqui, ó, o relógio vai marcar aqui no zero. Você tem uma distância de 50 metros, você vai ter que percorrer
uma distância de 50 metros, né? Então, quando você está no ponto, na distância 0, então vou até travar aqui o ponteiro para poder explicar melhor. Tá vendo? Você está na distância 0, tá aqui. Na distância 0 você está aqui, ó. Então, a distância 0 é aqui e a distância 50 é nesse ponto aqui. Você vai começar a marcar aqui na distância 0 com o ponteiro no 0 aqui, o ponteiro de segundos apontado para o 0. Aí, beleza. Você deu a largada e você vai passar a marcar a partir do momento que você deu o start da direção 0 até a direção 50. Então, quando o ponteiro ele estiver apontando para a posição de 20 segundos, que no caso é aqui, você percorreu essa distância do ponto A ao ponto B a 9 km por hora, segundo está marcando aqui na escala interna, entendeu? Do ponto A, que é aqui, até o ponto B, você percorreu essa distância a 9 km por hora. Claro que isso aqui vai variar de acordo com a sua velocidade. Aqui eu dei uma base mínima de acordo com o que está escrito no manual, beleza? Mas essa escala aqui, ela é justamente para você utilizar como referência, para você saber a velocidade que você demorou para percorrer do ponto A ao ponto B. Então, a escala interna, ela tem sim função, galera. Então, ela mede a velocidade percorrida entre dois pontos, beleza? Galera, vocês já perceberam aí que o relógio ele tá com algumas avarias, tá vendo aqui, ó? O vidro dele, a lateral dele tá com um pipoquinho aqui. Aqui a catraca dele também está avariada, tá vendo só? Aqui tá com leve escoriações. O que aconteceu aqui, galera? Eu sou ciclista amador e por esses dias aí eu sofri um acidente, fui atropelado, né? Sofri escoriações leves, ralados e tal. O dano maior foi no equipamento, no caso no relógio, na minha bicicleta. Mas já estou resolvendo isso aí. E eu estava, no momento, eu estava usando esse relógio aqui, galera. O que aconteceu? Quando o cara bateu em mim, o relógio pulou do meu braço, né? Quando eu bati no para-brisa do carro, o relógio pulou do meu braço e caiu no chão desse jeito aqui, na brita, né? Caiu desse jeito aqui, arrastou um pouquinho e capotou desse jeito assim. Aí eu peguei o relógio, limpei e tal, e percebi que o vidro dele arranhou. Não trincou, galera, o vidro arranhou. E olha que foi um tombo bem feio. Esse vidro, ele não quebrou de jeito nenhum. Então, um vidro bem duro, bem espesso. Arranhou, claro, foi um arranhão bem profundo aqui, mas não compromete a vedação dele, porque não chegou a trincar. Foi mais um dano superficial. Porém, como vocês podem ver, ó, a célula fotovoltaica dele, lá dentro, se rachou por inteiro, galera. Tá vendo lá? Toda rachada. A princípio, eu imaginei que isso fosse afetar o funcionamento do relógio, até porque criou-se essas rachaduras aqui, né? Logo na película fotovoltaica, na célula fotovoltaica. E pior que não, galera, o relógio ele funciona até hoje normalmente. Já faz aí alguns dias que eu sofri esse atropelamento. E o relógio ele está funcionando normalmente. Então a célula fotovoltaica, mesmo rachada, ela continua entregando para o relógio a precisão que ele sempre teve. E não parou de armazenar, receber energia e armazenar. Então isso é muito bom. Embora o relógio tenha sido avariado, ele está continuando funcionando muito bem. E isso é um ponto extremamente a favor da marca, né, do equipamento, porque demonstra ali uma qualidade superior, acima da média. O vidro não rachou, embora se ele tivesse rachado do jeito que ele caiu, seria perfeitamente aceitável, né? A pulseira aqui, galera,
quando eu fui atropelado, né? Eu, como eu disse, eu uso o relógio muito apertado, então essa pulseira aqui, ela soltou da caixa do relógio, o relógio foi voando, caiu lá. Então, se tivesse rachado esse vidro aqui, seria perfeitamente aceitável, mas não rachou. Arranhou aqui em cima, tirou aqui uma pontinha desse PIP, que fica fluorescente, que eu vou mostrar para vocês, mas não rachou o vidro. Isso é um ponto super favorável para esse relógio aqui, galera. A célula fotovoltaica rachou ela por completo, porém continua funcionando perfeitamente e não parou de receber carga, nada. O relógio funciona normalmente. Depois do acidente eu passei a deixar ele em observação, justamente para ver se ia constatar algum atraso, ele ia parar de funcionar, mas não, continua funcionando normalmente o relógio. Isso é muito bom, demonstra aí um nível de qualidade acima do normal que esse modelo, essa marca, entrega nos dispositivos deles. Então eu fiquei muito feliz o relógio ter resistido a esse impacto aí, né? Resistiu muito bem e até hoje está funcionando muito tranquilamente. Graças aí à imprudência de um motorista aqui no Rio de Janeiro, quase que ele vem a tirar a vida de um outro ser humano aí, que no caso sou eu, né? Eu estava trafegando pelo acostamento, pedalando pelo acostamento normal, trânsito engarrafado, ele veio cortar por dentro do acostamento e me pegou lá no acostamento, fez uma baguncinha lá, tá? Ainda bem que eu sofri fisicamente, né? Pequenas escoriações, mas a minha bicicleta e o relógio levaram a pior. Voltando aqui, galera, falando agora de uns pontos que eu acho que poderia ser melhor nesse relógio aqui. Primeiro, a caixa desse relógio, ela tem rebarbas. Tá vendo? A rebarba aqui, ó, no guarda-coroa, aqui nessa parte da pulseira aqui. É um relógio que tem bastante rebarbas. Na lateral aqui assim, ó, aqui do lado também. Isso poderia ser melhor. Quando você coloca o relógio pela primeira vez, é impossível você não sentir essas rebarbas que o relógio apresenta aqui, ó, esses cantos vivos aqui. E para quem usa o relógio frouxo, pode vir a incomodar, porque esse aqui, ó, vai ficar roçando na sua pele. Então pode incomodar bastante. Eu já estou acostumado e, além disso, eu uso o relógio apertado. Então essas rebarbas não me incomodam mais. Mas no começo eu senti bastante essas rebarbas aqui. Então, nessa parte interna aqui, poderia ser melhor essas rebarbas que o relógio apresenta. Já aqui assim, ó, tá vendo? Onde está mais clarinho, é justamente onde fica raspando na sua pele e acaba meio que descolorindo um pouquinho, né, a anodização. Mas tem essa rebarba. Influencia negativamente? É um ponto-chave para que você não compre o relógio? Não, nada disso. É uma observação que eu achei pertinente fazer aqui para vocês. Outra coisa que eu achei que poderia ser melhor é a data. Esse é um relógio que ele não possui data. Para alguns, isso não é problema. Para outros, de certa forma, é interessante que tivesse. É o meu caso. Se tivesse a data, eu iria gostar muito mais. Em relógios analógicos, não só esse aqui, tá, galera? Qualquer relógio analógico, eu gosto muito quando o relógio tem a data. Por quê? Em outro lugar onde eu trabalhei, eu trabalhei por 6 anos nesse lugar. Então, nesse lugar, eu precisava, tudo que eu iria fazer, fazer algum tipo de retirada, alguma reposição, alguma adição, enfim, era um serviço burocrático. Eu tinha que carimbar, assinar e datar. Então, eu fiquei 6 anos nessa rotina, carimbar, assinar e datar.
E um relógio com data, ele facilitava demais a minha vida. E eu acabei assimilando isso no meu dia a dia. Então, quando o relógio não tem data, eu sinto muita falta mesmo. Porém, isso é mais um ponto particular, tá? Não quer dizer que seja ruim para você. É mais uma observação particular do meu uso diário, tá? Se tivesse data, seria ainda melhor. Agora, galera, eu vou falar para vocês do lumen desse relógio aqui. É outro ponto que poderia ser melhor, o lumen. Já que é um relógio que não te entrega uma iluminação eletrônica, né, eletroluminescente, se ele tivesse os lumens melhor, que iluminassem mais, eu acho que seria mais confortável na visualização noturna. Eu vou apagar a luz aqui e vou mostrar para vocês como é a iluminação desse relógio. Tá aqui, galera, ó. Eu tô tendo que usar a luz ultravioleta para poder acender mais aqui o lumen, para poder mostrar para vocês em vídeo, tá? Eu vou tirar aqui agora, tá vendo? Aí parece bom, mas o que acontece? É um lumen fraco e ele vai se apagando muito rápido, ó, tá vendo? Vocês já estão conseguindo perceber aí no vídeo. Com exceção do 12 e do 6, os índices ali de horas já se apagaram quase que por completo. Basicamente fica os 3 ponteiros mais visíveis e o PIP lá em cima nas 12 horas. Ó, eu estou falando aqui, não deu nem um minuto e os índices da hora já estão quase que todos apagados. No vídeo isso fica muito evidente, mas olhando ao vivo aqui, eu consigo ter uma noção mínima de onde está cada índice ali. Aí para vocês já se apagou tudo, os ponteiros e o PIP de hora, né? Mas aqui, olhando ao vivo, eu ainda consigo ver o índice de hora, né? O 12, o 6 e os outros índices. Vocês aí só conseguem ver o ponteiro. Mas realmente ele apaga, ele perde a luminosidade muito rápido. Porém, é um relógio que em situações de pouca luz, você consegue ainda assim enxergar muito bem a hora com esse relógio aqui. Eu achei esse modelo muito parecido com os Luminox, esses Luminox aí da linha Ben Grills, que são mais tem mais informações aqui no dial e tal. Eu achei esse relógio bem parecido com aqueles Luminox lá. Tem um específico, eu vou tentar achar o modelo que eu tô falando. Se eu achar, eu vou deixar aí na tela para que vocês possam fazer a análise de vocês. Se eu não achar o modelo, não vai ter, beleza, galera? Galera, então é isso, tá? Esse aqui é o modelo Norte Edge Evoque 2. Tem o modelo Evoque 1, que se eu achar aí também eu vou deixar na tela para que vocês possam ver. Também é solar. Então vou deixar aí na tela para que vocês consigam entender, né, qual é o Evoque 1 e qual é o Evoque 2. Com tudo isso que eu falei, eu vou deixar o link na descrição aí para que você possa comprar esse relógio aqui caso você queira, não é obrigado. Eu vou deixar o link do AliExpress, que é onde é mais barato, no Mercado Livre e na Amazon. Aí você escolhe onde você quiser comprar e efetua a compra se for do seu agrado, tá bom? Então vou deixar os 3 lugares aí, mas já adianto que o lugar mais barato é o AliExpress. Então, galera, é um relógio muito bom, é um relógio extremamente esportivo, o visual dele é super interessante, super legal. Você usando um relógio desse aqui, você vai ficar de chavadão. É um relógio movido a energia solar, então você não precisa se preocupar a curto prazo com bateria, né? Que ela vai durar durante muito tempo, que aqui no caso é um capacitor, né? Que tem a capacidade de recarregar. Então você não vai ter problema nenhum com esse ponto específico aí do seu relógio. Galera, novamente eu vou pedir para que vocês sigam o Instagram Navegadores do Tempo, que foi quem fez a doação desse relógio aqui para que eu pudesse fazer o vídeo para vocês.
Eu ficaria muito grato se vocês fossem lá no Instagram e dessem um alô, cumprimentassem, agradecessem, se for possível, pela doação que o dono daquela página fez para o canal, para que eu pudesse fazer o vídeo aqui para vocês. Novamente falando, eu vou deixar o link para que você possa acessar essa página, Navegadores do Tempo, na descrição e no primeiro comentário fixado, tá bom? Então sigam lá a página, que para quem gosta de coleção, para quem gosta de relojoaria, não vai se arrepender, porque o conteúdo lá é de primeira qualidade e o dono lá da página é um colecionador da melhor qualidade. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!